Olá, pessoal! Bem-vindos ao Quizards. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está literalmente em todo lugar: os combustíveis fósseis. É a energia que move o nosso mundo. Bora descobrir o que são, de onde vêm e por que são tão importantes assim. E aí, já pararam para pensar nisso? De onde vem a energia que a gente usa para tudo? Para iluminar a casa, para o ônibus da escola andar? A resposta, na maioria das vezes, está escondida debaixo da terra há milhões de anos. É uma história incrível que começou há muito tempo atrás. Então, vamos começar pelo começo, né? Entender direitinho o que são esses tais gigantes da energia. Basicamente, combustíveis fósseis são como uma energia solar super antiga. Imagina só, a energia do Sol foi guardada em restos de plantas e animais que morreram há milhões de anos. É como se fosse uma bateria da natureza que demorou uma eternidade para carregar e que a gente está usando bem rapidinho. O primeiro tipo que a gente vai conhecer é o carvão mineral. Essa rocha preta sólida. Ele é o campeão quando o assunto é gerar eletricidade em muitas partes do mundo. É tipo energia em forma de pedra. Agora, o famoso petróleo. Esse líquido escuro, meio grudento, é super versátil. É dele que vem a gasolina e o diesel que abastecem carros, ônibus e até aviões. Mas não para por aí não, hein? Dá uma olhada ao redor. Boa parte dos plásticos que a gente usa no dia a dia também vem do petróleo. E, por último, mas não menos importante, o gás natural. Ele é invisível, não dá para ver. A gente usa muito em casa, sabe? No fogão da cozinha, para esquentar a água do chuveiro. E alguns carros também rodam com gás natural. Beleza! Agora que já conhecemos os três tipos, que tal a gente viajar no tempo para entender como a natureza levou uma eternidade para fabricar essa energia toda? O processo é simplesmente incrível. Pensa comigo. Primeiro, plantas e animais morrem e os restos deles vão se acumulando. Depois, eles são soterrados por muitas e muitas camadas de terra e rocha. Com o passar de milhões de anos, o peso disso tudo cria uma pressão e um calor gigantescos lá no fundo. É essa cozinha subterrânea que transforma tudo em carvão, petróleo ou gás. Tá, mas se eles demoram tanto tempo assim para se formar, por que a gente ficou tão dependente deles? Vamos dar uma olhada nos números para entender esse domínio todo. Olha só esse gráfico. Se a gente somar petróleo, carvão e gás natural, eles são responsáveis por mais de 80% de toda a energia usada no planeta. É muita coisa, né? E o petróleo ali, ó, liderando a lista. E quando a gente fala especificamente de eletricidade, aí o carvão mineral é o rei. Sozinho, ele gera mais de 1/3 de toda a eletricidade do mundo. É energia pra caramba! Só que toda essa energia tem um preço. E agora chegou a hora da gente falar do lado não tão legal dessa história. O impacto que tudo isso causa no nosso planeta. Para entender o que está acontecendo, a gente pode usar a ideia do cobertor. O efeito estufa natural é como um cobertor na medida certa, que mantém a Terra quentinha e com vida, o que é ótimo. O problema é que, quando queimamos combustíveis fósseis, é como se a gente estivesse jogando um monte de cobertores extras no planeta. E aí, ele começa a superaquecer. E além do aquecimento global, tem mais coisa. A queima desses combustíveis polui o ar que a gente respira e a nossa água. Vazamentos de petróleo e gás podem causar desastres ambientais gigantescos. E tem um ponto muito importante: eles não são renováveis. Ou seja, um dia eles simplesmente vão acabar. Ufa, quanta informação! Mas agora vem a parte divertida. Vamos fazer um resumo rapidinho e depois um desafio Quizzers, para ver quem estava ligado. Então, recapitulando, são 3 tipos principais formados num processo de milhões de anos. Eles são a nossa maior fonte de energia, mas também o nosso maior desafio para o meio ambiente por causa da poluição e do aquecimento global. Preparadas? Primeira pergunta. Quais são os 3 principais tipos de combustíveis fósseis? Tempo na tela. Isso aí! Petróleo, gás natural e carvão mineral. Mandaram bem. Vamos para a segunda. Qual deles é o mais usado para gerar eletricidade no mundo todo? Valendo! Exato, o carvão mineral. Ele ainda é a principal fonte para acender as luzes em um monte de lugares. E a última do nosso desafio: a queima de combustíveis fósseis piora um fenômeno que esquenta o planeta. Qual o nome dele? 5 segundinhos. O efeito estufa. Arrasaram. Muito bem. E agora, uma pergunta para a gente pensar junto. Depois de tudo isso que a gente conversou, que tipo de energia limpa, como a solar ou a dos ventos, parece mais interessante para o futuro do nosso planeta? E por quê? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários.
E por hoje é isso, pessoal. E espero que tenham curtido essa explicação. Se ficou alguma dúvida, já sabe, né? É só deixar nos comentários. Não se esqueçam de seguir o canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Até a próxima!